Quando eu comecei esse projeto, eu tive a brilhante ideia de colocar a discografia inteira de algumas bandas e artistas que eu queria ouvir na roleta, pensando que ia ser fácil. Pra quem não sabe, uma discografia é a coleção completa de gravações de um artista. Bem, o resultado da semana retrasada, agora eu acho, foi a discografia de The Strokes. Esse vídeo vai ser uma leve resenha sobre a banda, seu desenvolvimento e seus projetos. Eu conheci a banda por volta de 2020 e 2021, quando eu ouvi falar pela primeira vez do mais novo álbum deles. Eu fiquei fascinado com as músicas deles desde então, mas eu nunca parei pra ouvir os outros álbuns, e por isso eu coloquei a discografia deles na roleta. Ok, então The Strokes é uma banda de indie rock e rock alternativo formada em Nova York. Apesar de que eu acabei de apresentar a banda, ela dispensa apresentações para os fãs do gênero. O estilo do The Strokes realmente encapsula o que é uma música de rock indie, e a eles é atribuído o começo do ressurgimento do garage rock e o post-punk, em uma época onde os outros gêneros musicais, menos caseiros e mais eletrônicos, dominavam a cena. A banda foi formada em 1998, mas eles só iriam lançar seu primeiro EP, The Modern Age, em 2001, quando eles então conseguiram uma assinatura com a RCA Records e lançaram seu primeiro álbum, Is This It, no dia 11 de setembro de 2001. Apesar da data de lançamento e da recepção da indústria que categorizou o álbum como um bom álbum de rock, mas nenhum projeto de gênio, Is This It se tornou um dos álbuns mais famosos e aclamados da década. A vibe de cara de 20 anos levemente deprimido e confuso com a vida, usando romance e drogas pra fugir de tudo, é estampada na cara de cada música e ajuda a criar essa persona desinteressada e impertinente. Até 2006, a banda lançaria mais dois álbuns, Room on Fire e First Impressions of Earth, cada um vendendo menos que o anterior e tendo críticas cada vez mais mistas. Depois disso, a banda teve um hiato de 5 anos, onde cada um deles pôde trabalhar em projetos solo e colaborar com outros artistas e artistas. Yes, artistas e artistas, gênio! Depois disso, a banda teve um hiato de 5 anos, onde cada membro pôde trabalhar em projetos solo e colaborar com outras bandas e artistas. Até aqui, Julian Casablancas, o vocalista, teve a autoridade quase total da composição e escrita das músicas, resultando na fórmula que todas as músicas dos primeiros projetos seguem. Apesar de gostar desses álbuns, eu sinto que as músicas são muito semelhantes umas às outras, justamente pela fórmula que, chegando no terceiro álbum da banda, já estava ficando cansada pra mim. Após o hiato lá em 2011, eles lançaram seu quarto álbum de estúdio, Angles, que trouxe uma renovação necessária para a fórmula da banda. O álbum adiciona um pouco de New Age na mistura e é como uma versão dos anos 80 de The Strokes. Foi aqui que minha experiência começou a melhorar. Angles é um projeto energético, eclético e muito criativo. Cada música soa como um gênero completamente diferente, mas feito pelas mesmas pessoas. Talvez isso seja porque, após o hiato, outros membros da banda se deram maior liberdade de ditar a direção das músicas, apesar de que a tensão entre os membros só aumentava. Independente da causa, esse álbum foi um destaque na discografia pra mim e eu tenho ouvido ele sem parar desde então. A crítica e a comunidade dos fãs, no entanto, não ficaram tão contentes com Angles, e as coisas não melhorariam para Calm Down Machine, o próximo álbum da banda de 2013. Esse álbum é famosamente conhecido como o projeto que quase acabou com a banda. As histórias sobre o processo do álbum apontam que o vocalista era ausente nas sessões do estúdio, que a banda quase se separou nessa época, e que o álbum era menos um projeto de paixão e mais um projeto feito de qualquer jeito para encerrar o contrato que a banda tinha com a RCA Records. Até a capa do álbum reflete esse sentimento de obrigação, em vez das artes abstratas presentes em todos os álbuns até aqui. Mesmo assim, Calm Down Machine pra mim é bem divertido, e uma continuação daquele movimento que Engels começou, aquela transformação da banda em algo inesperado pela crítica e controverso entre a comunidade. Só que, ao ouvir esses dois últimos álbuns, eu tava ficando muito animado, porque eles estavam mostrando a direção que a banda tava decidindo ir, e que iria culminar em um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos, The New Abnormal. Seguindo a tradição de Is This It, o álbum lançou na pior data possível, abril de 2020, o começo da pandemia do Covid-19. Felizmente, o álbum também seguiu seu irmão mais velho na tradição de ser um álbum empolgante, único, e que botou a banda na cena mais uma vez. Sempre que alguém me pede recomendações de um álbum que eu acho perfeito, eu digo The New Abnormal, e não é sem motivo. O vencedor da categoria de melhor álbum de rock do Grammy Awards 2021 foi aclamado pela indústria como um forte retorno da banda, que conseguiu conciliar efetivamente o estilo mais caseiro e relaxado dos primeiros projetos com a pegada mais bem produzida e anos 80 dos últimos dois projetos.
Algumas das minhas músicas favoritas da banda são Machu Picchu, a primeira de Angles, Welcome to Japan, de Calm Down Machine e The New Abnormal. Todo o álbum The New Abnormal. Você provavelmente deveria escutar The New Abnormal. Eu não vou pedir de novo. Se eu tivesse que resumir a banda, eu diria que The Strokes é uma das bases do que o rock indie pós-punk iriam se tornar. Escutar uma música indie é escutar um artista que foi inspirado pelo The Strokes, ou inspirado por alguém que foi inspirado por alguém que foi inspirado pelo The Strokes. Eu recomendo The New Abnormal para qualquer pessoa buscando uma experiência energética, emocional e cheia de vida. E provavelmente eu não preciso recomendar a banda para quem já é fã do gênero. No fim das contas, escutar uma discografia inteira em uma semana e escrever sobre não é tão fácil quanto eu achei. E isso que The Strokes só tem 6 álbuns. Então, por hora, eu dissolvi as discografias que eu tinha na lista e deixei apenas os álbuns separados. Assim eu vou ter mais chances de ouvir esses artistas específicos enquanto eu facilito a minha vida com esse projeto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para me acompanhar. Se você já escutou a banda ou se sentiu inspirado a escutar algum dos álbuns, me conta aí o que você acha deles e qualquer curiosidade que você saiba sobre eles. E se você tiver alguma sugestão de álbum, pode me contar também que eu adiciono na roleta. A gente se vê logo mais. 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 A gente se vê